Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o irmão Luiz. Tudo bem com vocês? Como é que está a sua família? Eu espero que esteja todo mundo bem. Afinal, o motivo desse vídeo de hoje é justamente para contar um pouco da minha história e contar uma das minhas experiências que eu tive com Deus há uns anos atrás. Bom, eu me chamo Luiz, sou aqui de Brasília e quando Deus me chamou, Ele nos chamou desde o ventre. Porém, eu sou o filho, caçula. Tenho duas irmãs, que uma hoje se encontra afastada dos caminhos do Senhor. E eu fui o único dessas outras duas irmãs, o único que nasceu no berço evangélico. Então, fui criado na Assembleia e comecei a desenvolver. Desde criança, minha mãe sempre foi a líder de senhoras, sempre foi regente. E eu, como criança, sempre observando. Eu era meio, vamos dizer assim, inquieto. Gostava muito de andar na igreja, mas sempre estive atento à voz do Senhor. E quando eu completei meus 5 para 6 anos, eu comecei a cantar, Comecei a desenvolver esse ministério na área do louvor. E depois disso, quando chegou na minha base dos 12, 13, 14 anos, acabou que foi tendo um problema que todo jovem começa a ter, que é justamente a área da rebeldia. É a hora de querer conhecer o que o mundo tem a nos oferecer. E meu pai sempre também foi cristão e sempre tive esse privilégio de ter a família sempre voltado às coisas de Deus. Só que por essa razão, acaba que eu tive essas oportunidades que o mundo nos oferece. Não tem como eu chegar em você e falar assim: Luiz, você já foi afastado mesmo, você já se desviou dos caminhos do Senhor? Não tem como eu dizer isso para você, porque na realidade eu nunca me afastei do Senhor. Nunca desviei, mas tive meu problema, que era a questão da fraqueza espiritual. Então, só que o nível foi ficando tão forte, mas tão forte, a rebeldia no meu coração, que acabou que eu comecei a não querer mais frequentar os cultos de doutrina e não quis mais querer frequentar os cultos de domingo. Então isso foi abraçando, o meu coração foi abraçando essa vontade. Sempre gostei de ter as amizades do mundo, mas nunca me deixei me influenciar por isso. Eles usavam as coisas deles, eles faziam o que dava na vontade deles, porém a minha vontade sempre tinha algo dentro de mim para não fazer tal coisa. Então, sabe quando Paulo ele diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém? Eu sempre tive isso dentro do meu coração. E eu estava no meio deles, porém eu não tinha vontade de fazer aquilo. Eles faziam, mas eu só observava. Mas nunca deixei as amizades me influenciar por isso. Todas as vezes, mesmo eu sabendo que eu estava afastado, meu coração estava afastado, mesmo que eu ia para a igreja, frequentava os congressos, frequentava os cultos, mesmo sabendo, eu estava ali, porém ao mesmo tempo eu não estava. E o interessante, as pessoas sentiam tudo: batismo, renovação, choro, pranto, arrependimento. Mas no meu coração a rebeldia tomou de conta. E eu me lembro que dentro de casa a situação foi ficando difícil. Quando chegou nos meus 14 anos de idade, Deus
envia um moço de Minas Gerais. E quando ele chega lá em casa, na casa dos meus pais, eu lembro que eu estava dormindo. Só que eu lembro que meu pai veio chorando para falar comigo. E eu estava dormindo e ele falou assim: Luiz, vem cá para o moço fazer uma oração por você. Eu nunca tinha visto ele. E ele tinha vindo pregar na nossa cidade. Só que ele pegou na minha cabeça e falou: jovem, eu vou fazer uma oração por ti. Você recebe? Falei: amém. E ele começou a orar. E em mais ou menos um minuto de oração por mim, ele começou a falar em línguas estranhas. E ele falou assim: jovem, eu vejo você pregando em um lugar. Não conheço a igreja, não sei onde é, mas parece um congresso. E eu percebo que você está bem vestido. Porém, ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo um atraso no ministério. E Deus tem algo contigo na palavra. E eu dei ouvido. E ele falou assim: e se você receber esta oração e acreditar nestas palavras, você vai saber o que Deus pode e vai fazer por ti ainda. Eu peguei para mim. Só que, e o interessante é que na mesma hora que ele falou isso para mim, que ele foi embora, eu peguei e entrei dentro do meu quarto de novo e falei: Deus, às 3 horas da manhã, eu quero ter um particular com o Senhor. Eu quero conversar com o Senhor. Porque eu estou vendo que a casa pode cair para mim aqui. E eu estou percebendo que eu tô muito ausente. Eu tô distanciado. Mas eu preciso conversar com o Senhor. E aí eu esperei o horário. E quando deu 2h58, eu lembro que eu ajoelhei e esperei das 3 horas da manhã. O que eu vou falar aqui agora para você foi a minha experiência com Deus. Isso aqui que você está vendo aqui, você não vai ver em lugar nenhum, porque é minha experiência. Possa ser: Luiz, até agora eu nunca tive uma experiência, eu tenho 20 anos de idade. Luiz, eu estou vendo seu vídeo aqui, mas eu tenho 40 anos de idade, eu nunca tive uma experiência com Deus. Passe a procurar a tua experiência com Deus. Passe a procurar. Deus vai mostrar para você. Então entenda. Eu ajoelhei. E nesse dia, eu lembro que todos de casa tava dormindo. E eu comecei a orar. E eu falei: Deus, por favor, me perdoe. A partir do momento eu comecei a chorar. Por conta dessa palavra eu não consegui mais falar mais nada. E depois disso, só lágrima, só lágrima. Mas não era uma lágrima comum, não. Era algo como se alguma coisa do meu coração de ruim eu percebesse que estava tirando aquele negócio ruim do coração. E eu percebia que o Espírito ele estava preenchendo com a alegria e tirando todo o fardo pesado de mim. E o interessante disso tudo é que depois dessa oração, de eu ficar ajoelhado, sabe aquela hora que você começa a orar e você abraça o travesseiro e você só sabe chorar? Pois é. Eu lembro que nesse espaço de cada cama era onde a gente estica as pernas, e aqui
era a parte onde nós colocava a cabeça. E eu lembro que no meu canto direito subiu um arrepio, mas era só do lado direito. E eu olhava assim, eu percebia que tinha alguém do meu lado. Eu olhava. Eu não conseguia ver ninguém, mas eu notei que alguém sentou naquela cama. E eu sei que foi Deus. Ele sentou na cama e eu chorando. Além disso, eu lembro que uma mão passou no meu cabelo. Depois disso, eu lembro que eu estudava pela manhã. E o Espírito de Deus naquela manhã, eu tinha uma escrivaninha do lado da cama e a minha Bíblia sempre ficava lá. E o Espírito de Deus falou, leva a Bíblia para a escola. E já começou um trabalhar de Deus na minha vida. Eu peguei a Bíblia, botei dentro da mochila. E aí, quando eu sentei no ônibus, o Espírito de Deus falou, pega a Bíblia. Durante esse processo, até você chegar na escola, começa a ler. E eu comecei a ler. E foi indo. E chegou uma hora, eu estava frequentando as aulas. Quando chegava a hora do intervalo, todos aqueles amigos que me rodeavam, aquele menino que jogava bola, aquele menino que estava junto com a galera naquele momento, ele começou a ser transformado. Ah, Luiz, você está dizendo para mim que você pegou e abandonou todas as amizades? Não. É que Deus, ele seleciona amizades certas para andar com você. Pessoas ruins que querem ver o teu mal, Deus afasta de você. E foi justamente o que Deus começou a fazer comigo. Toda hora que chegava o intervalo, eu lembro que eu sentava lá no corredor e eu abria a Bíblia e começava a ler. E aí eu comecei a ler Tiago, capítulo 4, versículo 4, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu comecei a perceber várias coisas. E comecei a notar que aquele que tem o mundo como amizade, que ama os prazeres do mundo, os prazeres da carne, esse é inimigo de Deus. E Deus começou a falar comigo, tá vendo? Eu estou abrindo o seu olho para você perceber como é que você está e o que eu posso fazer por você para te transformar. Então, esses amigos, essas amizades, eles viam que eu estava com a Bíblia e simplesmente se afastava de mim. Tinha dia na escola que depois do intervalo eu não voltava para a escola para assistir a aula. Eu lembro que eu ia para a biblioteca e ficava lá até o horário de acabar. Quando acabava as aulas e aí eu ia embora. E ninguém foi me procurar por isso. Isso era Deus tratando comigo. E eu lembro que em 2016, no dia 1º de outubro, uma irmã com uma semana antes, ela falou assim, irmão Luiz, nós estamos em uma campanha e o pregador ele faltou. Na verdade, ele tem um compromisso e não vai poder ir. E no dia 1º de outubro, era numa quarta-feira. E ela falou assim, você poderia trazer uma palavra para nós? Falei palavra de quantos minutos, irmã? Palavra de 40, 45 minutos. É um culto de libertação. Eu falei, posso. E aí eu nunca tinha pregado na vida, meus irmãos. Nunca preguei na vida. Falei, vamos lá. O tema é livre, é um culto de libertação. Você traz a mensagem que Deus tocar no seu coração. Falei amém. E eu comecei a estudar. Eu lembro que eu peguei um caderno e eu fiz um esboço. E eu não sabia fazer esboço, tentei ver algumas dicas. E eu usei 3 folhas de caderno, frente e verso. E aí, quando chegou no dia, eu meio nervoso,
eu simplesmente olhei para o esboço e olhei para a Bíblia. E Deus disse para mim: eu te dou a mensagem. Confia em mim. Eu te dou a mensagem. E eu lembro que estava em Lucas, capítulo 15, que falava a respeito da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E eu cheguei na igreja, cheguei cedo, eu fui um dos primeiros. E aí quando eu cheguei, eu dobrei o meu joelho, falei com Deus, eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. É a primeira vez e Deus controla esse barco. Sentei na primeira cadeira da frente e fiquei tranquilo. O culto começava às 7h30, eu cheguei, era 6h50 e não tinha ninguém. E quando foi dando 7h15, eu olhei para trás da igreja, olhei para os irmãos, só tinha 10 a 15 pessoas. E eu falei: ô Senhor, tá bom desse tanto, tá bem, tá ótimo, tá ótimo. Tá muito bom esse tanto aqui. E aí, quando deu 7h30, eu tava em espírito, fiquei tranquilo, o irmão começou a dirigir o culto. E quando eu olhei para trás da igreja, todas as cadeiras estavam preenchidas. E eu olhei, tinha irmão até em pé do lado de fora. E eu falei: ô Jesus, tenha misericórdia de mim, pregar pela primeira vez. E aí passaram para mim. Comecei a ler o texto, olhei, analisei, li. Quando eu orei, eu falei: Deus, me usa da forma que tu queres. Não da minha forma, mas me usa para falar com o teu povo. É somente o que eu te peço. E todos a igreja disse amém. Aí todo mundo sentou. E aí Deus disse ao meu coração: fica tranquilo. Deixa que eu controlo esse barco agora. Deixa eu usar somente a sua boca. E eu comecei a pregar. E eu comecei a ministrar. E eu lembro que eu fui desenvolvendo a mensagem, fui desenvolvendo. E quando deu cerca de 20 minutos, Deus começou a derramar a sua glória sobre aquele povo. O poder de Deus foi tão grande naquele lugar, mas tão grande, que 15 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Acredite ou não, parecia um congresso, meu irmão. Parecia um congresso, era língua estranha, era batismo com o Espírito Santo, era pessoa sendo renovada, sendo cheio. E eu lembro quando eu botei o microfone no púlpito, que eu olhei para o povo, Deus falou no meu coração mais uma vez: isso é somente o começo do que eu posso fazer por você. Não deixa o orgulho tomar conta de você. Não deixa a soberba tomar conta de você. Que você vai ver através da sua simplicidade o que eu posso fazer por você. Somente confia em mim, me adora, me engrandece. Tenha comunhão comigo que eu tenho comunhão com você. E eu comecei. Quando chegou nos meus 18 anos, eu comecei a trabalhar e conheci uma moça. E essa moça é a moça que eu casei. Porém, teve muito altos e baixos, que não precisa de eu entrar em detalhes. Mas para você entender, era o trabalhar de Deus da minha vida. Você lembra que lá em Gênesis 37, quando você lê a história de José, você vê que os irmãos dele começaram a ter ódio dele, por forma do jeito que o pai dele tratava ele, era de uma forma diferente. Então os irmãos dele começaram a ter inveja dele, porque o pai
Jacó não tinha o mesmo carinho que tinha por José. Mas ali foi Deus permitindo o coração dele se endurecer. Para que todo o processo dele ter sido jogado na cisterna, sido humilhado pelos irmãos, ter sido preso no cárcere para revelar o sonho do padeiro, certo? Aquilo ali foi um processo de Deus até ele chegar a se tornar governador. E o que é interessante é que quando ele chega para ser governador, ele entendeu o processo que Deus tinha para ele. Então ele entendeu, Deus endureceu o coração dos meus irmãos para que hoje eu viesse me tornar governador no Egito, para que o Egito tivesse alimento, para não passar fome do que estamos passando hoje, a dificuldade. Então o único lugar da província que tinha alimento era só lá no Egito. E Deus usou um hebreu, José. Então tudo que passou por dificuldade dentro da casa dele foi porque Deus permitiu. E Deus está mandando dizer aqui para alguém: toda essa dificuldade que você está passando, se você não passar ela, você não vai ter história para contar. Você não vai ter história. Isso é só processo. Porque quando Deus chegar em você e mostrar realmente o lugar que é para você estar, irmão, quando você estiver naquele lugar que Deus quer que você esteja, você vai saber que foi tudo um propósito de Deus para a sua vida. Hoje sou casado, sou feliz. Tudo hoje que passei, eu sei que foi projeto de Deus. Hoje eu entendo a dificuldade que passei. Todas as dificuldades, hoje eu entendo. Então isso é uma prova de que Deus, ele não desampara o injusto. Eu falei aqui no vídeo e repito: Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você ficar desobedecendo a Deus e nunca tomar uma posição real, se firmar de vez, você sempre vai se frustrar, sempre vai levar pancada da vida. Então, moço, moça que me escuta, abraça o teu chamado. Abraça. Que você vai ver o que Deus vai resolver por você. Essa é uma das experiências que eu tenho com Deus. Passe você a procurar as suas experiências para com Deus. Para quando chegar os seus netos, os seus filhos, quando Deus te levantar como pregador, como missionária, você ter as experiências de Deus para contar para alguém. Do que Deus fez e do que Deus faz. Deus, ele continua sendo fiel para com seu povo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilha com seu irmão, compartilha com a sua irmã, compartilha com o seu amigo, aquele que está afastado, ok? Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, tá bom? Se inscreve aqui e deixa o joinha, não esqueça. Gente, um grande abraço e até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te livre e que Deus te guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.